Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para começar mais um estudo sobre o santuário, dando continuidade, dando sequência ao, ao estudo do santuário, e dessa vez nós vamos finalizar essa visão geral a respeito das pedras do peitoral do sacerdote. Nas aulas anteriores, eu acho que essa deve ser a quarta aula, já apenas somente sobre as pedras do peitoral. Nós falamos até a sétima pedra. Terminamos falando sobre Efraim. E agora nós vamos dar sequência e vamos então entrar na oitava pedra, que é a ágata. Então, a oitava pedra é a ágata, pedra ágata. É isso que nós vamos estudar. Vamos ver a oitava, a nona, décima primeira, a 12ª. Então, sim, nas próximas aulas, nós vamos então agora sim aprofundar, porque nesse momento a gente está tendo uma visão, apenas uma visão geral, falando um pouco da pedra, de cada pedra, e um pouco do nome a essa pedra que foi relacionada a essa pedra. De cada um dos filhos de Israel, com exceção de José. Muito bem. Vamos lá, então. A oitava pedra é a ágata. A palavra hebraica traduzida por ágata é shebo. Isso está em Êxodo 28, verso 19 e 39, 12. A Septuaginta traduziu a palavra ágata para agates. Shebo, a palavra shebo do hebraico, ela pode ter se originado de uma raiz que significa variador. Por quê? Porque não há duas ágatas iguais. Gessênios, que eu já falei dele aqui nas aulas anteriores, ele sugere que o seu nome ele derivava de Shabá, não Shabat, que significa sábado. Shabá significa levar cativo. Talvez esse nome Shabá, que é levar cativo, estava apontando o fato de que essa pedra estava presa dentro de um geodo, uma rocha oca, que esse geodo fica dentro dessa rocha oca, preso ali dentro. E Plínio, o velho, que eu também já falei várias vezes dele aqui, ele observou que as ágatas, elas ocorrem em grandes massas e em várias cores. Daí que ela tem seus variados nomes, seus numerosos nomes. A questão é, dessas camadas multicoloridas, qual foi o extrato que foi escolhido para o peitoral? Epifânio nos informa que a sua mais escolhida ágata é azul acidentada, ou melhor, acidentada não, né, gente? Acinzentada na aparência, tendo nela uma faixa branca em torno dela, semelhante, muito parecido com mármore. Portanto, a ágata ela é de cor azulada. A enciclopédia judaica, por sua vez, ela conclui que a ágata azul celeste é a pedra indicada no peitoral. Então, nós temos uma ágata azul celeste. E a tradição judaica confirma essa identificação moderna. Eu quero lembrar aqui que a razão nesse momento para estarmos falando das pedras é para fazer uma análise se as pedras que estão, os nomes das pedras e as pedras que estão no peitoral, que estavam no peitoral do sacerdote, lá no santuário, portanto, nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás, são as pedras que a gente hoje diz que são, porque, pensa, 4.000 anos depois, quase, essas pedras podem ter mudado de nome. A ágata azul no peitoral e o crisopraso ou crisopastão das fundações, que também estão nas fundações da Cidade Santa, ou melhor, porque, aliás, aqui é um ponto importante, né? A gente precisa associar a pedra que está no peitoral do sacerdote às fundações da Cidade Santa. Por isso que a gente precisa perceber, a pedra que está escrito lá no santuário, que depois é descrito por João, lá em Apocalipse 21, descrevendo a base, os fundamentos da Cidade Santa.
Que pedras são essas? Então, essas fatias de pedra azul cortadas de ágata em faixas, se são as mesmas, né? Essa parte, ou seja, essas fatias de pedra azul cortadas da ágata em faixas, essa parte que foi selecionada, porque continha anéis de vários tons azuis. Então, a mais bela ágata, ela parece ser quase transparente. Portanto, que nome, então, foi associado a essa ágata azul celeste? Foi o nome de Manassés. Não estou falando daquele Manassés, o rei malvadinho lá de Israel, malvadinho não, né? Malvadão, e que depois se converte, se torna um outro rei, um rei transformado, depois que ele passou por um perrengue danado. Então, esse nome Manassés aqui significa esquecimento. Por quê? Porque ele era o filho mais velho de José. E quando José teve esse filho, ele está dizendo: olha, eu quero me esquecer das minhas agruras e sofrimentos que eu passei desde o dia em que eu fui vendido como escravo por parte dos meus irmãos e que eu fui enviado para longe da casa do meu amado pai. Então, esse nome, Manassés, significa esquecimento. É esse nome que foi gravado na ágata azul. E quem era esse Manassés? Ele representa essas pessoas mais quietas que nós encontramos no dia a dia. E, apesar de todos os problemas que ele passou, com certeza, ele finalmente, Manassés, né, se estabelece como parte da sociedade da aliança de Deus, fazendo parte ali das tribos de Israel. Quando a gente compara o irmão dele, que a gente falou anteriormente, o Efraim, que era o irmão mais novo, Manassés ele valorizou muito mais a sua bênção. E, aliás, a bênção dele foi uma bênção menor, porque foi Efraim que teve uma dupla bênção. A bandeira de Manassés, ela exibia um búfalo selvagem. Isso está registrado em Deuteronômio 33:17. E, como eu já disse, Manassés era o filho mais velho de José. Isso está registrado em Gênesis 41:51 e Gênesis 46, verso 20. De uma certa forma, né, visto que José recebeu a porção dobrada da primogenitura do seu pai, porque quem tinha que receber, quem recebia a porção dobrada era o filho, o primogênito. Mas a gente já falou disso, Rubem, ele foi considerado um não excelente porque ele subiu, ele teve uma relação íntima com uma das concubinas do pai, e essa é uma das razões pelas quais ele perdeu essa bênção, ou a dupla bênção, ou a porção dobrada. E José ficou então com a porção dobrada. E aí, os seus dois filhos, Efraim e Manassés, eles acabaram sendo contados entre as 12 tribos. E isso só foi possível porque Levi não recebeu nenhuma herança na terra prometida, né? Então, como Efraim, Manassés tinha todas as vantagens e desvantagens da riqueza dele, privilégios. Ele devia ter babá para tudo quanto era coisa, gente que o servia desde pequeno. Só que ele escolhe um caminho totalmente diferente daquele que o seu irmão percorreu. Nós já falamos do Efraim anteriormente. Este, Efraim, não terá o seu nome escrito na Cidade Santa, nos portais perolados da Cidade Santa. E, portanto, os parecidos com Efraim não entrarão na Cidade Santa. E por que Efraim não entra na Cidade Santa? Se você quiser saber, vá na aula anterior, porque lá está bem registrado as razões pelas quais Efraim, ou os descendentes de Efraim, no caráter e na personalidade, não entrarão pelos portais perolados da Nova Jerusalém. É interessante que o historiador, ele deixou a respeito dos filhos de Manassés, ou dos descendentes de Manassés, um registro sinistro, com consequências de longo alcance. Ele diz: contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela terra. Ele está falando isso quando Israel já havia entrado em Canaã, e aí eles tinham que expulsar os habitantes de lá. Até porque, com a chegada de Israel naquela região, os juízos de Deus
chegaram juntos, porque Deus disse muito claramente, olha, vai demorar 430 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Passaram-se 430 anos desde que Deus disse isso a Abraão, para que o limite da iniquidade dos amorreus ou dos cananeus chegasse ao seu limite. Isso mostra, né, a grande misericórdia de Deus. Então, a tribo de Manassés não tributaram os cananeus. Ao invés de expulsar os cananeus totalmente, eles tributaram alguns e preferiram não expulsar. Por quê? Eles devem ter pensado, está muito trabalho, vai ser muito difícil, vai ser desafiador demais. A gente tributa eles e tem um ganho com eles. Vamos ter algum benefício se a gente não expulsar. A gente não gasta tanto, ainda tributa eles e tem um retorno financeiro. Eles pensaram muito mais na comodidade e no retorno financeiro do que se esforçarem para jogar para fora os cananitas, e isso foi para Israel uma grande pedra de tropeço ao longo dos séculos. A Bíblia deixa isso muito claro. Agora, isso a gente chama de procrastinação, a gente chama isso de negligência do dever. E agora, ocasionalmente, os filhos de Manassés voltavam-se para Deus. Ou seja, os filhos de Manassés era aquele crente ioiô, né? Vai lá, volta, vem, volta, uma hora está quente, outra hora está frio. E eles procrastinavam. E procrastinação, do ponto de vista da neurociência, é um alívio, né? É uma busca por alívio. Agora, a Bíblia deixa claro também que Manassés ajudou Davi na época da coroação. Os capitães de milhares eram de Manassés. Eles uniram forças com ele. Eles ajudaram Davi contra o bando dos errantes, porque a Bíblia diz que eles eram todos valentes. E a tribo de Manassés enviou um contingente enorme de homens, indicados nome por nome, para vir fazer Davi rei. E isso está em 1 Crônicas 12, 20, 22 e 31. E Manassés, embora parte do reino do norte, mais tarde ele se reúne em Jerusalém para participar da reforma do rei Asa, em abundância, porque viram que o Senhor estava com ele. Outra coisa importante é que as primeiras mulheres na Bíblia a possuir propriedade foram as filhas de Zelofeade, que era exatamente dessa tribo, da tribo de Manassés. Isso está registrado em Números 27, 1 a 8 e Deuteronômio 33, 17. Em seus comentários, Júlio César descreveu o Uri, como era chamado o búfalo na sua época. Ele disse que ele era um pouco inferior aos elefantes em tamanho, enormes, poderosos. Eu estou falando aqui desse animal que era o símbolo da bandeira de Manassés. Eles eram enormes, poderosos e intratáveis. E esses animais, eles representavam muito bem Manassés. Mas Jacó, ao orar pelo seu neto, ele diz: o anjo me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. Isso está em Gênesis 48, 16, e essa oração finalmente foi respondida. Por quê? Porque Jesus é o anjo redentor. Entre os selados dos últimos dias, Manassés é mencionado. Isso está em Apocalipse 7, 6. E o seu nome está na ágata da cidade de ouro. De lá, simbolicamente, ele acena para todos os que herdaram seus traços de caráter e que enfrentam as batalhas que ele também enfrentou. Enfrentou, lutou e venceu. Ele aponta, Manassés dali aponta para o anjo redentor que está pronto para abençoar e salvar. O azul do céu, o símbolo da luz, da alegria, da obediência à lei de Deus, brilhou através da ágata e na vida de Manassés, enquanto repousava lá no santuário, no coração do sumo sacerdote. Que bela cena! Pelo poder da graça de Cristo, sua vida foi transformada. Sua contraparte na cidade, nos fundamentos, é Tiago, filho do trovão, mas o primeiro Marte entre os apóstolos, que foi morto pela espada de Herodes. A nona pedra
Bem, essa foi a oitava. Agora vamos para a nona pedra, que é a pedra chamada de ametista. Ametista. A belíssima pedra ametista. Então, vamos voltar aqui. Eu saí para tomar uma água, já voltei. É, então, vamos voltar aqui ao estudo, falando agora sobre a nona pedra, a ametista. Gessenes acreditava que a palavra hebraica traduzida por ametista, ashlamah, era derivada de uma raiz shalom, que significa sonhar. Olha que interessante, né? Eu gosto de ver a origem das palavras. Parece que ela abre o entendimento da gente. A Septuaginta traduziu-a como ametustos, porque você vai ver na base da Cidade Santa, né, que João descreve ali em Apocalipse 21, 20, também tem a ametista, e Joséfo, o historiador Flávio Joséfos, entendeu ela como sendo realmente a ametista. O que é uma ametista? A ametista é um quartzo cristalino de cor púrpura, portanto, de cor vermelha. E ela também vai ocorrer em geodos. Teofrastos, eu já falei muito desse Teofrastos aqui, né? Teofrastos, ele escreveu uma obra, História Natural, e foi traduzido, que foi traduzida e chegou a nós, a única obra que sobrou dele, né? C.W. King, eu acho que foi que traduziu o Teofrastos. O Teofrastos observou que esses quartzos eles foram encontrados como sardo a partir das rochas. Plínio, o Velho, descreveu a cor com precisão. Ele fala assim: a pedra se aproxima da cor do vinho, mas antes de realmente atingir a tonalidade, ele se transforma na cor de violeta. O que eu acho interessante, gente, esses homens, eu estou falando de homens que estudaram essas pedras ali 200, 300 anos antes de Cristo, depois ali próximo da vida de Cristo, já viam historiadores e geólogos e, enfim, quem estudava essas pedras. Realmente eu acho isso interessantíssimo, né? O quão brilhante era o cérebro, o intelecto desses homens que estudavam essas pedras. A ametista, ela se cristaliza, ela vai cristalizando, né? Formando ali cristais em prismas distintamente hexagonais, ou seja, ela 6 lados, né? Frequentemente, um único prisma exibirá exibirá vários tons de roxo ao longo do seu comprimento. Às vezes, na ponta, você vai ter uma situação de uma sem cor, incolor, enquanto a outra ficará roxa, de um tom bastante escuro. Fica interessante olhar uma pedra que de um lado não tem cor e na outra ponta ele tem um roxo bastante escuro. Você vai ver também nela falhas e nebulosidade, rachaduras e coloração irregular frequentemente ocorrem dentro dessa pedra. Vocês vão ver mais à frente, na continuidade desse estudo, por que as pedras têm por que essas pedras foram escolhidas para serem colocadas no peitoral do sacerdote. Você vai ver que ela tem cores, faixas, falhas. Será que isso não fala da gente? Não fala do ser humano? Isso mostra o grande... É por isso que o santuário ele é encantador, porque fala da pessoa de Cristo e da graça de uma maneira extraordinária. Quem, qual é o nome que está associado a essa pedra ametista? Essa pedra que tem rachaduras, essa pedra que tem falhas, essa pedra que tem nebulosidade, essa pedra que tem coloração irregular? Benjamim. Benjamim, esse é o nome que foi escrito nessa pedra, que significa filho da minha mão direita, o mais novo dos filhos de Jacó.
Sabe, o que Benjamim quis da vida, ele tirou, e tirou a força, e tirava a força se preciso fosse. Benjamim era um lutador, obstinado, também mal-humorado, e sua insígnia na bandeira é um lobo. Isso está em Gênesis 49, 27. Obviamente, a gente sabe da história, né? A mãe de Benjamim, ela morre no seu nascimento, e isso arrebentou o coração de Jacó. Era a esposa favorita dele. E a partir daí ele derrama sobre esse filho toda a proteção e todo afeto. Quando a família passa fome, houve essa época de fome lá onde Jacó e sua família moravam, o Jacó se recusa a permitir que Benjamim fosse para o Egito para comprar os grãos. Lembram disso? Mas depois ele acabou concordando e sob muita pressão dos irmãos, né? Então, como resultado, no final, toda a família se reúne alegremente lá no Egito, encontram José e, como aquelas histórias, né, viveram ali felizes por um bom tempo. Em seu leito de morte, Jacó declara: Benjamim despedaçará como lobo. Pela manhã comerá a presa e à noite repartirá o despojo. Isso está em Gênesis 49, 27. O que Jacó quis dizer com isso? Às vezes a gente está lendo aquilo ali na Bíblia e não entende muito bem isso. Para isso, a gente tem que entender como funciona o lobo, né? O lobo, quando está sozinho, ele é um tanto tímido. E agora, os caçadores então descobrem que se eles amarram um pano apenas uma carcaça de um cervo, por exemplo, o lobo nem se aproxima se ele estiver sozinho. Agora, quando os lobos se juntam, eles podem ser muito perigosos, porque com inteligência combinada, eles acabam podendo superar qualquer presa. Então, você vai ver que as características do lobo você vai encontrar nos benjamitas. Então, como é que é você? Você se poderia se dizer assim, eu vou entrar, porque eu tenho falado isso aqui, né? Que Deus, na verdade, nesse momento, ele está definindo por caráter e personalidade quem vai entrar em qual porta na Cidade Santa. Então, cada um vai entrar, cada pessoa que tem características similares a um dos filhos de Jacó vai entrar por uma porta distinta. Né? Não vai todo mundo entrar por uma porta, mas tem 12 portas para entrar. Eu sempre falo, a cidade já está preparada, as ruas de ouro já estão preparadas, as casas já estão preparadas. Deus só está preparando o lugar. Porque lugar não é casa. Cristo falou, vou preparar-vos lugar. Lugar não é moradia em si, um ambiente físico, né? Porque ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele fala, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, não é? Então, Jesus não foi para lá para se envolver numa obra de construção de casas. As casas já estão prontas. Ele foi preparar lugar. Lugar você adquire por direito, né? As pessoas falam assim, aqui não é o meu lugar. Quando você vai para um outro país, você fala, aqui não é o meu lugar. Por quê? Porque você não tem, em tese, você não tem o direito de estar ali, a menos que você se torne um cidadão. Né? Então, quando Cristo fala, vou preparar-vos lugar, ele está dizendo que ele vai preparar uma condição para que você tenha direito de estar ali. E eu tenho um livro que eu li há muito tempo chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. E neste livro o autor dizia que quando Cristo foi preparar lugar, ele não foi para o céu, ele foi para a cruz. Então, ou seja, o lugar foi Jesus começou a preparar o lugar quando ele foi para a cruz morrer por nós. E desde aí ele está preparando o lugar, ou seja, na verdade ele está nos preparando para termos condições de estarmos com ele neste lugar. Então, voltando aqui, os benjamitas, eles são persistentes, eles têm um poder de permanecer, portanto, eles são resilientes, eles têm astúcia, eles têm esforço, um esforço cooperativo, porque é assim que os lobos fazem para sobreviverem. Ferocidade também, rapina, são palavras que descrevem bem os benjamitas. Agora, mas o escritor sagrado deixou uma descrição deles no que certamente deve ser o mergulho mais baixo dos benjamitas.
Foi aquele caso, né, que eles estupraram uma mulher, de um homem que estava visitando ali, e chegou na casa de uma pessoa, ele estava na praça, e uma pessoa passou e falou: não fique na praça não, vão aqui para casa, aí é perigoso. E o homem foi para a casa dele, mas os benjamitas tomaram a mulher dele, estupraram, né? Estupraram a mulher, mataram a mulher, e o homem, então, o marido, no caso, pegou a mulher, dividiu em 12 partes, mandou uma parte, olha, para cada tribo de Israel, essa história macabra está ali. Está em Juízes 19 a 21, conta essa história. E Israel se une contra os benjamitas e houve uma destruição quase total dos benjamitas naquela época. Mas na época de Davi, o clã já estava reconstruído novamente. Quem era benjamita? Nós temos dois exemplares muito interessantes. Um era o rei Saul, o maior inimigo de Davi, e a gente já sabe da história dele, o que aconteceu com ele. E o outro era o filho dele, que era Jonatas, o maior amigo de Davi. Outro grande espécime, exemplo de benjamita foi Saulo de Tarso, o defensor do evangelho no mundo gentil. Ele era benjamita, né? Na verdade, quando ele era Saulo, ele não era defensor, ele era um perseguidor. Mas depois que ele se torna Paulo, para mim, depois de Cristo, foi o homem mais excepcional que já viveu nessa terra. Nesse Paulo, ou melhor, Saulo, você vai encontrar o que o voraz lobo pode se transformar num gentil cordeiro. Olha o que a graça faz com o lobo, né? Quando o lobo contemplou a Cristo, esse lobo, que é Paulo, que é Saulo, se transforma no cordeiro Paulo, né? Até a pena inspirada diz que nós somos transformados pela contemplação. E a natureza de Paulo, ou de Saulo, foi transformada quando ele se transformou em Paulo, mudou o nome, mudou o caráter, mudou tudo naquele homem. Aquele que passou tempo ali perseguindo, pressionando os cristãos, ele sublimou esse seu zelo impressionário em direção a um alvo completamente diferente. É por isso que a gente sempre fala, a salvação, quando ela chega, ela transforma a vida, ela muda a direção. Não há salvação sem mudança de direção. E haverá muitos benjamitas entre os santos selados. Uma porta da cidade está aberta a todos aqueles que são parecidos com o benjamita. Foi na ametista púrpura no coração do sumo sacerdote que Benjamim desenvolveu o seu caráter. Sua cor, azul misteriosamente misturado com vermelho. E a gente já falou muito aqui nessas aulas do santuário sobre a importância e a relevância das cores que aparecem no santuário. Lembra ao observador que observa, pensativo, o ministério do divino mediador, que finalmente transforma o lobo para se deitar com o cordeiro. Na primeira fundação da Cidade de Ouro está escrito o nome de Pedro. Pedro, na base da Cidade Santa, porque a gente sabe, né? 12 portas tem o nome das 12 tribos de Israel, nas 12 portas de pérolas, e nas pedras que fazem parte das fundações, ou da fundação da Cidade Santa, estão escritos os nomes dos 12 apóstolos. Então, Pedro é a contraparte espiritual de Benjamim. Bem, já falamos da oitava pedra, já falamos da nona pedra, só lembrando, né? A oitava pedra era uma ágata, a nona pedra era uma ametista, e agora vamos falar da 10ª pedra. E qual é a 10ª pedra? A 10ª pedra é o topázio. E eu esperava muito chegar neste momento para falar da pedra topázio, e vocês já vão entender por quê. A palavra traduzida, ou a palavra hebraica, né, traduzida, a palavra que significa topázio, ela é traduzida como berilo. Na King James, é Tarsis, né? E a margem da RV, ela sugere topázio. A Septuaginta usou a palavra crisólitos, pedra dourada, ou seja, a gente olha para o topázio ou berilo, que no hebraico a palavra era Tarsis, né? Então você vai ver, por exemplo, que a palavra topázio ou berilo, ou crisólito,
ela é olhada como a pedra dourada. Então, para traduzir o hebraico, assim como Joséfo e também a Vulgata traduziu do hebraico para crisólitos, como a pedra dourada. Portanto, a pedra aqui era o crisólito. O que a gente chama hoje de topázio era essa pedra chamada crisólito. Então, que Plínio também descreve como uma pedra dourada. Agora, C.W. King, ou Charles William King, ele observou que a crisólita, ou crisólito, essa crisólita indiana, era uma joia hoje comumente, mas inadequadamente denominada topázio oriental. Uma variedade amarela de safira e de igual dureza e de igual raridade. De nenhuma outra pedra, a não ser o topázio, é feita a declaração de que ela era transparente e com brilho dourado. Portanto, essa pedra dourada, sem mistura de verde, ela deve ser identificada como o nosso topázio. Ok? Então, assim, essa 10ª pedra é o topázio. E quem é que foi escrito nessa pedra? Quem que é o próximo nome da nossa lista dos filhos de Jacó que foi colocado ali? É o nome Dan. Dan. Dan, que significa juiz. Olha que interessante. É muito interessante a gente olhar isso. Dan, ele nasce e o que é estabelecido para ele é que ele seria um juiz. Um juiz entre o seu povo. Um juiz entre os seus irmãos. E esse nome foi gravado profundamente no topázio, no peitoral do sumo sacerdote. Só que tem um detalhe. Essa pedra, ela pode ser considerada como o túmulo de Dan, como a lápide do túmulo de Dan. Por quê? Porque Dan falhou feio em encontrar seu caminho para o reino de Deus, assim como seu sobrinho Efraim. Dan também não tem o seu nome na lista dos selados. Quando você olha para as 12 tribos que estão ali em Apocalipse 7, falando dos 144 mil selados, que eu entendo que é um número simbólico, você vai ver que o nome de Efraim não está ali e o nome de Dan também não está ali. O nome dele não é encontrado em nenhum portão da cidade de Deus. E por quê? Porque Dan, ele era um caluniador, um traidor, um vira-casaca, que caiu à beira do caminho em sua jornada para o céu. Tanto que no estandarte de Dan, você vai ver ali uma cobra que o representa. Quando você olha para a vida de Dan, o estudo da vida dele é uma grande frustração. É interessante que quando você estuda a lista lá em Ezequiel, desculpem, Dan ainda está presente. Dan representa aqueles que começam bem, mas depois desistem. E se a gente olhar para as escrituras, nós vamos entender o porquê. Dan, que significa juiz, que foi o 5º filho de Jacó, o primeiro com Bila, serva de Raquel, você vai observar que as próprias circunstâncias da sua concepção não eram as melhores. A sugestão de Raquel para que Jacó levasse Bila para o leito, para ter uma relação sexual com ela, para ter um filho a partir daí, isso serviu de exemplo para Lia, que aí, nessa rivalidade, cada uma começou a entregar a serva para Jacó, e isso gerou ódio, males concomitantes que quase destruíram a família de Jacó. Sabe, se o propósito, o caminho de Deus tivesse sido seguido, muitos dos filhos de Jacó não teriam nascido ou teriam nascido das próprias mães, das próprias mulheres de Jacó. Agora, os filhos de Jacó eram necessários no plano do céu? Não sei, talvez não. Uma coisa é fato, eles foram concebidos em pecado. Agora, Deus, ele trabalha com o que nós apresentamos a ele.
E o que ele faz? Ele demonstra o poder da sua graça, tomando seres humanos fracos e pecadores como eu, não sei, talvez como você, concebidos na miséria, concebidos na degradação, e transforma essas pessoas em filhos e filhas do Rei Celestial. É muito interessante, né, a gente pensar isso. Que o próprio apóstolo Paulo fala que Deus disse a ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, para que Deus seja glorificado, para que ele seja exaltado, e o único exaltado, é que ele toma gente tão pecadora e tão fraca como nós, como os filhos de Jacó, e aperfeiçoa neles o seu próprio poder. Jacó fez uma predição. Ele diz: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Mas ele também faz outra predição. Ele diz: Dan será ou se tornará uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, de modo que os seus cavaleiros caem para trás. Essa previsão é uma previsão devastadora. E Jacó, quando faz essa previsão, é como se ele ficasse tão angustiado que ele exclama, né, nessa previsão: tenho esperado a Deus pela sua salvação. Observe então a queda de Dan, de juiz, árbitro de justiça, para uma cobra que morde os calcanhares dos inocentes. E por quê? Dan era um fofoqueiro, um fabricante de informações falsas. E não há lugar para fofoqueiros e mentirosos na cidade de Deus. Isso está em Apocalipse 21, verso 8. Eu sempre falo uma coisa que eu concordo, porque a gente lê isso, os pensadores dizem isso. Eles dizem que as pessoas inteligentes falam de ideias, as pessoas medíocres falam das pessoas. Então, é muito importante a gente entender que os fofoqueiros, aqueles que vivem de falar da vida dos outros, vivem de ficar apontando o dedo para a vida dos outros, são danitas. E esses danitas não entrarão no reino do céu. As pessoas que vivem de destruir a reputação, eu não sei, mas eu acho que há muito danita na internet. Muito danita nas igrejas. Muitos danitas nas empresas. Que vivem, sabe, conspirando para destruir os outros, para destruir a vida, destruir reputação, jogando mentiras, falsidades, fofocas, interpretações esvaziadas, interpretações enviesadas, que não tem a coragem de dizer no rosto do outro que pensa, e eu falo por detrás. Tem uma regra de ouro que a gente deve seguir. É de sermos fofoqueiros às avessas. Ou seja, o que a gente acha que nos incomoda em alguém, a gente fala para essa pessoa. Mas aquilo que nós gostamos dela, falemos para os outros. Faça esse exercício na sua vida e que eu também faça esse exercício na minha vida. Quando Débora estava guerreando em favor de Israel, lá em Juízes, ela faz uma pergunta sobre Dan. Por que Dan ficou nos navios? Sabe o que Dan também tem? Ele não se compromete com a causa de Deus. Ele se afasta dos colegas no momento de maior necessidade. Ou seja, Dan é um egocêntrico. Ele só chega perto dos outros quando ele precisa. Agora, quando os outros precisam do Danita, o Danita nunca vai estar lá. Aí nós temos um homem distinto na tribo de Dan. E quem foi esse homem distinto? O fortão, né? O Hulk da Bíblia, o Sansão. E que imagem bizarra, né, a gente tem de Sansão? O que a inspiração bíblica nos traz a respeito de Sansão? A sua inconstância. E aonde estava a inconstância? Por que ele era inconstante? A própria Bíblia diz em Juízes 13, 25, que o Espírito do Senhor começou a movê-lo de vez em quando no acampamento de Dan. E se o Espírito do Senhor movia Sansão de vez em quando, que outro espírito
moveu Sansão. Agora, a inspiração não nos deixou sem resposta. Quando a gente compara os poucos momentos que Sansão teve de defesa de Israel, é muito pequeno perante os momentos de devoção pecaminosa aos desejos da carne, vai mostrando essa tribo instável a quem ele pertencia. O Senhor originalmente colocou Dan sobre topázio dourado no peitoral e nomeou líder de uma tríade de tribos. Mas a luz dourada que brilhava sobre ele todo dia ali no santuário falhou em lembrá-lo da fé e do amor e não deixou nenhuma impressão em sua vida. A pena inspirada diz que as melhores circunstâncias e ambientes farão pouco por aqueles que se recusam a se submeter à vontade de Deus. Dan não tem equivalente na Nova Jerusalém, mas ele vai encontrar isso fora da cidade, entre os demônios, que arrancaria Cristo do seu trono branco para ele sentar no trono. E de quem nós estamos falando? Quem é a contraparte de Dan? É Judas. Mas olha como é que Deus é maravilhoso. Apesar de Sansão ser quem foi, a graça o reabilitou e o colocou ali na Cidade Santa. Ou seja, Sansão está salvo. E quem substituiu Dan foi Levi. E o contraparte de Levi é Matias, no lugar de Judas, na fundação do topázio. Vamos agora para a 11ª pedra. E lembrando, não seja um danita. Não se envolva com o espírito do danita. Aquele que destrói reputações, aquele que vive falando da vida dos outros. Cuidado com a fofoca, cuidado com a intriga. A Bíblia fala que as 6 coisas que Deus detesta e o 7º ele abomina. Aí ele começa a fazer uma lista: olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a última ele fala: o que semeia contenda entre os irmãos. Por isso Dan não está ali. A 11ª pedra é ônix. A pedra ônix, no hebraico, na Bíblia, ela é chamada de shoham. Isso está em Êxodo 28:9. Quando Gessênios comparou essa palavra hebraica a uma palavra árabe, ele entendeu que significava roupa listrada. Gessênios sugeriu que ela se referia a um ônix cor de carne, com linhas esbranquiçadas. Imagina a beleza dessa pedra. Joséfo descreveu as ombreiras, que ficavam aqui, do sumo sacerdote, como 2 sardônicas, e chamou o shoham do peitoral de um ônix. Agora, tanto as sardônicas quanto o ônix são quartzo ou calcedônia, mas elas variam em cor. O tradutor de Teofrastos, John Hill, observou que a questão com o ônix pode ser distinguida de como, né? A questão de como o ônix pode ser distinguida do sardônio é agora facilmente respondida por Plínio. Como é que Plínio mostra aqui como é que o ônix pode ser distinguido do sardônio? Ele diz que tanto quanto a substância e as cores, tanto a substância como as cores, ambas são a mesma pedra. O sardônio é denominado ônix quando o fundo vermelho ou marrom ou amarelo é coberto por veios brancos formados às vezes ou formando às vezes listras, às vezes manchas, às vezes olhos. Quando tem essas características, então esse sardônio ele pode ser chamado de ônix. Ok? Quem era o nome que estava colocado ali? Azer, ou Asher, que significa feliz. Ele foi gravado, sim, esse nome foi gravado no ônix, no peitoral do sacerdote, ou do sumo sacerdote. E quem era Azer? Se você ama as boas coisas da vida,
Então você está parecido com Ager, ou com Azer. Então, Azer também poderia ser caracterizado como uma pessoa meticulosa. Azer representa os discretos, os diplomatas, que ajudam a suavizar o caminho da vida, que são percorridos pelos outros. Os judeus acreditavam que o seu estandarte representava uma oliveira frutífera. Bem, mas ninguém é perfeito, né? Azer também foi um dos conspiradores fraternos que planejou o assassinato de José. Concordou com a venda dele como escravo e também se manteve em silêncio. Que pacto fúnebre esse, né? Terrível entre esses irmãos. Todos eles ficaram calados por 22 anos, enquanto o pai lamentava todo dia a morte do filho. Imagina, Jacó todo dia lamentando a morte do filho, ele sabendo que José estava vivo, provavelmente vivo ou vendido, e eles falavam nada. As escrituras não falam muito sobre a vida pessoal de Aser, mas séculos depois, a Bíblia descreve os descendentes de Aser como homens escolhidos e valentes, aptos para a guerra, aptos para a batalha. O autor de Crônicas, ele observa muito claramente que eles eram peritos em guerra. Ou melhor, eles mantinham a patente. Sob estresse, os asseritas, eles se mostraram soldados de primeira qualidade. Jacó predisse que Aser se engordará de seu pão e ele dará iguarias reais. Porque provavelmente ele estava dizendo que a terra que Aser conquistaria, ela seria uma terra rica. Tanto que Moisés fala que ele molharia o pé no óleo. E alguns dizem que esse óleo, inclusive, é óleo de petróleo. Petróleo que havia ali na terra. Também pode se referir a óleo de oliveira, mas também de petróleo. Também diz que os seus sapatos serão de ferro e latão, mostrando que ele pisaria numa terra que teria ferro, que era rica em ferro, rico em latão, rico em cobre. Portanto, o Asa estava milionário, bilionário, biliardário, com tanta riqueza na terra dele. Então, era uma lista de bênçãos maravilhosas. Mas o que Aser fez? Sentou-se quieto no porto do mar e morou junto aos riachos. Ou seja, ele não explorou, apesar de ser diplomático, ser um cara bacana, legal, mas ele não explorou as riquezas que ele possuía. Assim acontece com muitos de nós. Deus nos dotou de riquezas pessoais, né? De dons e talentos, e às vezes a gente não usa, não explora por medo, por timidez ou por qualquer coisa assim. E aí o que aconteceu? Como ele não trabalhou, não correu atrás, o que acontece com mente desocupada? Alguém já disse que mente desocupada é a oficina do diabo. E através dos séculos, a tribo, então, começa a degenerar em caráter. E acabou diminuindo em número. E é interessante que durante o reino de Davi, eles se tornaram tão insignificantes que Aser é ignorado na lista dos chefes tribais. Você vai ver isso em 1 Crônicas 27, 16 a 22. Agora, pela graça de Deus, os membros dessa tribo serão selados para o retorno de Jesus. E o nome do seu líder é misericordiosamente estampado no portão perolado. O ônix nevado era a base sobre a qual o nome de Asa, ou Asher, o simplório, olha que coisa, chamou a pessoa de simplório, ela foi gravada no peitoral. A pureza da justiça de Cristo foi fornecido como fundamento para o desenvolvimento do seu caráter. E o contraparte dessa fundação da cidade, sempre há um apóstolo que é contraparte do patriarca, é o agradável, embora duvidoso, Filipe. Lembra que Filipe ele conquistou a mente questionadora de Natanael e encoraja os tímidos gregos que ansiavam por ver Jesus. Cristo pode fazer por meio da vida rendida o que a autojustiça obstinada impede por fazer. Portanto, essa foi a 11ª pedra. E vamos finalmente chegar agora na 12ª pedra, já encerrando essa aula de hoje, que é
o jaspe verde ou jasper. Como eu disse, finalmente chegamos à nossa última pedra no peitoral e ela é chamada de jaspe. E esta palavra, jaspe, ela é derivada do hebraico Yashefé ou Yashepé. Isso está em Êxodo 28, 20 e 39, 13. Eu quero deixar muito claro, sempre falo isso, não sou teólogo, eu sou apenas um estudante da Bíblia, minha formação é psicologia, pós-graduado em neurociência, ou especializado em neurociência. Então, se eu falar alguma palavra hebraica que é errado, não liguem, tá? Eu não sou especialista, eu estudo apenas. E pode ser que eu possa falar uma palavra de outra língua que seja a palavra errada. Quem conhecer hebraico, e se eu fizer alguma palavra errada, tenha misericórdia desse mero estudante da Bíblia, tá? Não sou um especialista, não sou um teólogo com formação em teologia. Apenas gosto de estudar e aquilo que eu estudei, estou estudando, eu estou compartilhando com você de forma gratuita. Lembre, no canal é de graça que essa aula é postada. Eu sempre falo, o canal é de graça e sempre será. Então, há pouca dúvida entre os estudantes de que esta é uma identificação correta, ou seja, esse jaspe verde ou jasper. Jasper, na verdade, uma transliteração do hebraico, assim como são o grego iaspis e o latim jaspis. Quando João viu a glória da Nova Jerusalém, ele exclama: sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, semelhante a uma pedra de jaspe, clara como cristal. Só que aí nós vamos, segundo os estudiosos, nós vamos ter um probleminha aqui. Porque ele também observa que a aparência do rei do universo, quando sentado em seu trono como juiz, era como um jaspe. Mas a pedra que geralmente chamamos de jaspe hoje não pode ser considerada clara como cristal. O jaspe de hoje não é aquele jaspe lá. Porque o jaspe de hoje não é claro, ele é opaca. Então, é muito provável que o jaspe bíblico deva ser um exemplo raro e incolor dessa pedra. Por que eu falo isso? Porque Teofrastos, ou Teofrasto, ele registra que houve uma pedra encontrada em Chipre que era metade esmeralda e metade jaspis. E Plínio concordou com isso. Então, é muito provável que os antigos naturalistas classificaram o seu jaspe como esmeralda. De acordo com Isidoro, o jaspe grego significa verde, e um verde que brilha de uma forma de um vidro de glória. Ou seja, um vidro brilhante. Plínio, desculpem, o velho, confirma que o seu jaspe costumava ser transparente. Porque o antigo jaspe, ele fala isso, Plínio fala isso, né? Que o antigo jaspe e o berilo eram frequentemente confundidos com a esmeralda. E eles eram considerados quase tão valiosos. O jaspe tem quase o mesmo grão e textura das ágatas, mas não é tão dura ou tão capaz de um polimento excelente. Aliás, nem chega perto da transparência. Sua cor geral é verde, mas manchada, nublada, com várias cores, uma mistura com amarelo, azul, marrom, vermelho e branco. Agora, o melhor jaspe veio da Índia, uma espécie perfeitamente transparente, mas não era muito comum. O próprio Church descreve a jaspe oriental como uma pedra verde folha, muito translúcida e rica, ao contrário do jaspe comum, que é opaco. O Talmud lembra que durante a existência do Segundo Templo, a pedra de jaspe foi perdida e que as pessoas se esforçaram muito para substituí-la por outra. E finalmente uma foi encontrada e ela foi comprada por 100 denários. Provavelmente essa pedra de jaspe que foi perdida do peitoral, ela era essa jaspe brilhante aí, muito mais para uma esmeralda. Por que a gente diz isso? Porque já que a pedra jaspe opaca ela é muito comum, ela não teria sido tão difícil de encontrar.
Agora, se eles procuravam uma jaspe brilhante, é porque essa jaspe atual não é a jaspe que estava no peitoral do sacerdote. Então, o Webster concorda com Plínio e define o jaspe como a calcedônia verde. Então, na verdade, quando a gente fala de jaspe, não o atual, o jaspe lá não é o jaspe de hoje. Era a calcedônia verde. Ou seja, na atualidade, a nossa calcedônia verde era chamada de jaspe lá no tempo de Israel. Ok? Para ficar muito claro que quando você olha uma jaspe hoje, que é opaca, não é a mesma jaspe que estava no peitoral do sacerdote. Então, dado esses estudos todos, dado esses autores todos, chega-se à conclusão que o que estava no peitoral do sacerdote era a calcedônia verde. Quem foi escrito ali naquele nome? Naftali. Naftali, o último personagem aqui, que significa minha luta brilhava, né? Minha luta. Né? Já, Naftali significa minha luta. E essa minha luta, o nome Naftali, brilhava no jaspe verde sobre o coração do sumo sacerdote. Como é que Naftali é em personalidade? Será que você faz parte da tribo de Naftali? Você é uma pessoa quieta, que gosta de estudar, que é chamado de leitor voraz, que come livros, adora livros. Você é o tipo de pessoa que trabalha séria, né? É o mineirinho que faz tudo escondido. E ele simbolizava uma gazela graciosa. Naftali era o sexto filho de Jacó, o segundo filho de Bila, serva de Raquel. Uma consideração das histórias bíblicas revela que os filhos de suas servas, como já disse, causaram grande parte dos problemas nos filhos de Jacó. Os registros judaicos sugerem que Naftali era um corredor veloz, tinha raciocínio rápido, maneiras agradáveis, maneiras fáceis de falar. É por isso que ele era meio que um diplomata. Eu até errei, eu falei no anterior que Asser era diplomata. Não, não. Asser não era diplomata. Quem era diplomata era Naftali, tá? Porque ele foi escolhido por José como um dos cinco irmãos que deveriam representar a família quando o primeiro-ministro, né, quando apresentou o seu clã faraó, ou seja, quando o primeiro-ministro José apresenta a família, ele não levou a família inteira, ele levou cinco, entre eles estavam o seu irmão Naftali, provavelmente porque ele era, ele era meio diplomático, ele era bom com palavras, tanto que Jacó, no seu leitmote, fala que ele era bom com palavras, ele era uma gazela solta, ele é bom com a comunicação. Então, quando Jacó ele descreve Naftali como gazela, como é a gazela? A gazela é alerta, né? Ela é rápida, ela tem que perceber o perigo, porque a única coisa que ela tem é a velocidade. Então, ele era rápido, gracioso, ágil. A gazela é fácil para escalar montanhas, ou seja, ele tinha facilidade para andar em terrenos tortuosos, em lidar com pessoas difíceis. Né? Ele era inteligente para manobrar isso. Né? Ele era afetuoso, terno, amável, gentil. Eles eram dedicados. Dizem em Juízes 5:18 que Naftali era um povo que arriscava a vida até a morte. Portanto, eles eram altruístas. Baraque, o líder militar que ajudou Débora na sua tentativa de libertar Israel, era um homem de Naftali. E Moisés declara que era uma tribo que estava cheio das bênçãos do Senhor e eles ficariam satisfeitos com o favor. Ele fala, possua o oeste e possua o sul. E um detalhe, Naftali é uma das poucas tribos que tomou posse quase que total, tá? Ou melhor, tomou posse total do território designado. Ou seja, ele botou todo mundo que estava lá para correr. Mas a localização em Canaã, no entanto, não era isenta de perigos. E Naftali foi um dos primeiros a sentir o impacto dos ataques dos inimigos do norte, que foram liderados por Ben-Hadad e Tiglat-Pileser. E foi um dos primeiros a ser levados cativos para a Síria. Mas o que a Bíblia diz? Que a inspiração fala que a luz brilhou primeiro em Naftali. O que nos diz lá em terra de Zebulon, terra de Naftali? Né? Lembra lá em Isaías falando, Isaías 9?
A terra que estava em escuridão viu uma grande luz. Então a luz brilhou primeiro na terra de Zebulon e na terra de Naftali. Aonde era essa região? A Galileia, onde Jesus realizou os seus milagres. Falou ali palavras graciosas, ajudou pessoas necessitadas, ajudou ali mais do que qualquer outro lugar. Por quê? Porque a graça sempre submerge a necessidade. E as pessoas como Naftali estarão com os remanescentes selados e marcharão firmes para a cidade de Deus. Você é essa pessoa tranquila, da paz, diplomática. Você é o Naftali. Você é descendente. Você que não gosta de confusão, não gosta de conflito. Sobre a jaspe verde, Naftali desenvolveu um caráter que a providência decidiu que era seguro salvar. A luz verde da esperança invadiu a vida cotidiana dele e elevou o seu coração aos lugares celestiais. Natanael, também chamado de Bartolomeu, é a sua contraparte na fundação da cidade, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael, o contraponto de Naftali, não deixou nenhum livro, não escreveu nenhuma epístola, não pregou nenhum sermão, não produziu nenhuma magnum opus, mas o reino de Deus tem um lugar para todos que são parecidos com ele. E com isso, meus queridos amigos, meus queridos amados, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje e deixamos aqui gravadas lá no canal. É de graça. Que Deus possa te abençoar. E nas próximas aulas, nós vamos então aprofundar mais. Agora sim, olhar nos detalhes. As pedras, de onde elas vieram, de onde elas saíram, por que tem essas cores, por que elas estão relacionadas com essas pessoas que ali estão relacionadas, com os filhos de Jacó. Então, que Deus possa abençoar você, que você tenha um grande dia, uma grande semana. E, como eu disse, essa aula eu tive que regravar, porque no dia que eu estava gravando a live, a energia acabou e a gravação foi perdida. Então, eu vou deixar ela gravada agora e vou agora, neste momento, já postar lá no canal É de Graça. Eu avisei lá, vou avisar aqui, durante 2 semanas agora, tanto sábado que vem quanto no outro, eu não farei nenhuma live, porque vamos fazer uma viagenzinha de 1 semana e pouco para Dubai, e no retorno, no dia 31, então, sim, nós voltaremos no sábado pela manhã a fazer a live ao vivo. Um grande abraço. Deus abençoe você. Eu vou orar por você nesse momento, como sempre faço, no final de uma live. Nosso querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra nessa manhã. Que essas palavras possam ser frutíferas, que elas possam provocar análise profunda, que possa fazer com que nós tenhamos essa concepção de que Tua palavra é perfeita e de que todas as verdades ali estabelecidas são para o nosso bem. Porque o próprio Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos colocou no peitoral do sacerdote. Todos nós temos defeitos, mas o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. E é na perfeição do coração do teu sumo sacerdote, que é o nosso amado Senhor Jesus, ele nos aperfeiçoa e nos santifica. Dá-nos um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.